Boa noite a todos os presentes, muita satisfação, muita alegria de estar aqui, né, nessa reunião, nessa longa jornada que foi desde de outubro com vocês, né, mas bem antes, né, Luciana Oh. do Rotary Clube de Arapongas Beija-Flor, eu sou do Rotary Clube de Maringá, Parque do Engá, e a gente está aí em contato, então a gente queria finalizar antecipadamente, né, por conta do final do ano rotário, antecipadamente porque ainda estamos trabalhando. Não fiquem muito felizes que nós estamos trabalhando ainda, cobrando aí as prestações de contas, mas a gente já tem alguns resultados, né? E muito feliz, muito feliz pelo que a gente conseguiu, né, atingir até agora. Tiveram aí algumas desistências, alguns cancelamentos de pedido de prótese, mas nós sabíamos que isso faz parte. Então, a gente vai fazer um breve contexto do histórico da prótese e depois passar algumas informações, alguns números, né, que a Luciana sempre falava, seria tão legal, importante se a gente tivesse alguns números, algumas estatísticas dessas próteses que nós atendemos, tá? Então, nós vamos falar hoje brevemente sobre o impacto do projeto Mãos Solidárias, né? Esse projeto que é em parceria com Rotary Clubes do Brasil, e a gente tem, assim, uma imensa gratidão por todos abraçarem essa causa e ajudar a fazer acontecer, né? Porque a gente já teve, assim, uma doação de 100 próteses, sem ajuda, e foi dificuldade imensa, né? Não que não tenha sido agora, né? Porque é um projeto difícil, mas eu acho que a gente conseguiu muito mais carinho, né? Passar muito mais carinho, é, realmente atenção humana, né? Para as pessoas assim, e a gente sabe o quanto que o nosso trabalho é importante. Então, eu vou passar para a Luciana fazer essa primeira contextualização do histórico, né? Que vocês sabem, para depois a gente falar um pouquinho dos resultados. Então, minha boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Como a Lica disse, né, a gente queria ver esse resultado, né, o mais palpável possível. E frente de vocês, companheiros, já agradeço a Lica, que se dedicou, assim, 100% da vida dela para esse projeto, e inclusive para colocar essa apresentação junta, esses dados, né, foi ela que coletou e colocou lindamente aqui nessa apresentação, né? Então, o meu agradecimento pessoal para a Lica, né, por essa parceria, por esses tantos meses que a gente acabou se conhecendo e conversando diariamente aqui no WhatsApp, enfim, né? Foi muito saudável e fico muito feliz. E agradecer vocês, porque sem essa extensão do projeto, né, que foi para o distrito de vocês, qual vocês, né, vieram se juntar a nós e que pôde acontecer. Sem vocês, né, a gente não teria esse resultado. Mas o projeto, né, que foi, né, colocado para o nosso distrito, né, e no ano de 2022, né, e aí surgiu a parceria com o Rotary Clube Maringá Parque, né, distrito 4.630, né, juntamente com o distrito que eu resido, né, que é aqui mais região de Londrina, no norte do Paraná, que é o distrito 4.710, né, e a intenção era sempre, foi de distribuir essas próteses, né, que vieram de doação do projeto LN4 lá nos Estados Unidos. E a implementação, né, teve em 2022, e que chegaram sem próteses, e aí o ano passado recebemos mais um lote de 300 próteses, né? E então aí que se começou a difundir esse lindo projeto a todo o Brasil, né? Né, o João Ziober, né, que é o rotariano brasileiro que reside né, no México, ele apresentou, né, o projeto,
para o então governador do nosso distrito, 4.710, o, o Gil Alica, Arthur Harps, perdão, Arthur Harps, e ele prontamente, não, vamos levar esse projeto sim, e aí convidou então o distrito, né, a companheira Renata Krambeck, que já tem esse conhecimento, né, de importação, tanto que ela é conhecida, né, pelo projeto Mobilidade para Todos, e aí, né, em setembro de 2023 chegou, né, o primeiro lote, e que foram distribuídos rapidamente, porque houve soltou-se aquele vídeo, né, que viralizou através de uma influencer de Londrina, e aí foram chegando, né, as inscrições, a gente melhorando o site, eu mesmo cheguei, faltavam poucas próteses para ser entregue, né, e aí chegou o lote, né, em outubro do ano passado, com mais 300 unidades, e até o momento já são 273 pessoas atendidas através das parcerias com os Rotary Clubs do Brasil todo, né? Qual que é a próxima página? Aqui a gente tem, né, esse videozinho, que é o que viralizou, né, que é com a Keller, e até ela esteve conosco na conferência o ano passado, né? Nós agradecemos ela por ter difundido. E muitas pessoas nos procuravam, né, Lica, no começo, falando assim, esse vídeo é real, não é fake, vocês têm prótese, né? Então a gente assim, é muito grato a ela, né, que da sua influência digital conseguiu alcançar o Brasil todo. Aqui do lado nós temos uma imagem que são dos voluntários. Eu creio que inclusive, esse pessoal é da Austrália e, e eles é escola interna de Niagara, né? É escola, como que eu falo? Que as crianças vão e ficam, né? Escola particular integral, né? E, e eles são né, que a gente fala que são empresas que são provedoras das próteses, né? Eles normalmente eles contribuem, né, com o valor do feitio da prótese e eles sentam numa sala, recebem instruções para montar a prótese. E felizmente aqui o grupo se reuniu e tirou uma foto e colocou dentro da bolsinha. Então um dos beneficiários recebeu a imagem deles, né, dos benfeitores, né, do pessoal que patrocinou, um cartão, né, o melhor para esse cartão que para nós é tão importante, que é o nome do patrocinador, né, e o qual a gente sempre precisa, a gente sempre pede a vocês uma foto, né, porque é com essa foto, com esse cartão da empresa patrocinadora, é que a gente comprova a autenticidade que foi entregue, né? Então a gente manda a foto do beneficiário usando, né, a prótese, segurando a bolsinha com o cartão, e aí a Lica faz todo esse trabalho depois de montar o processo de prestação de contas para realmente prestar contas para a LN4 lá nos Estados Unidos, quando os rotarianos trabalharam, a prótese foi aqui é um conjunto de imagens felicíssimas, né? Que são a empresa patrocinadora, as pessoas que doaram seu tempo para montar, né, as próteses e Aqui, continuar aqui um pouquinho, Luciana, nós temos uma pequena estatística do número de próteses que foram, não é número de próteses que foram solicitadas, né? Então, esse número de próteses, 308 até o momento, é o número de próteses de cadastro de pedidos aprovados, tá? Então, aqui nós dividimos por estados, né? E a gente vê que é impressionantes os números, né? Que estado do Paraná e São Paulo, depois seguido pela Bahia e Minas Gerais, são os estados que mais nós tivemos cadastro de solicitação de próteses aprovadas. Em pedidos, a gente tem quase 1.000 pedidos.
né? E aí, analisando todos, né, a gente chegou aí a 308 aprovados nesse momento, tá? Para o lote é, de 300 próteses. Nós já tivemos, né, aquele lote lá de 100 que já foi entregue. Nós vamos depois, aí a gente compartilha aí nos grupos, né, fazer essa estatística geral, tá? Mas a gente não teve tempo ainda, a gente só está, né, focando os 300, né, Luciana, para a gente Isso. finalizar esse processo que a gente tem dos 300, tá? São Paulo, né, claro, é o maior número de habitantes, mas no Paraná a gente até ficou, assim, bastante surpresos com esse número. Na foto à esquerda, a gente tem as caixas de próteses que chegaram em novembro do ano passado, né? Aqui a Luciana, a nossa companheira Luciana com a família, é o pai, né? E a mãe dela na residência dela. Então, realmente a gente está, e Luciana principalmente, extremamente envolvida, né? Desde o início com esse projeto. É uma doação pessoal mesmo e o presidente do Rotary Club de Arapongas Beija-Flor, o nosso companheiro Ricardo, né? Participando aí de todo o processo, tá? Aí nós temos aqui uma pequena demonstração. A gente queria trazer todos os casos aqui, né? Mas não é possível, até pelo tempo, e a gente não tem condições, mas é só para representar, então, o quanto que esse projeto, né, de Rotary é importante e nos une mais ainda e ressalta o valor de Rotary, né, para serviços humanitários. Então, aqui nesse pequeno mapa, né, aqui Maringá, Arapongas, aqui na região, foi o nosso trabalho, né, a gente fazia algumas coisas aqui, aí corria em Arapongas, dá em torno de 60, 70 quilômetros, e vai, toma um café e conversa, né? Então, foi um trabalho bem, bem gostoso, além do trabalho, então, essa aproximação de companheirismo. De Maringá, né, até Belém, do Pará, ali o companheiro Carlos dos Santos Souza acabou de dizer que ele não pôde entrar na reunião, mas citando aqui, representando alguns casos, né? Esse é o Jean, ele que recebeu a primeira prótese, ele precisava de duas próteses, a gente conversou, né, Luciana? Falamos assim: olha, companheiro, a gente faz a doação de uma prótese, se ele se adaptar, a gente pode fazer a doação da segunda. E foi o que aconteceu, e essa semana a gente recebeu aí o registro da entrega, né? O Jean todo feliz. E o Jean foi indicado por uma pessoa de Colares que recebeu a prótese no lote anterior, né? Então, olha como as coisas se aproximam. E nós tivemos também para Roraima, pedidos do Acre, né? Só Amapá que não tivemos pedido. E de todos os estados do Brasil, a gente tem, né, participação. Aqui também, né, representando o Sul, até Porto Alegre, ali, Portão, que fica perto de Porto Alegre, mas nós tivemos pedido também bem aqui na fronteira com o Uruguai, que é o distrito 4.780, né? Infelizmente, a pessoa não quis a prótese, mas nós conseguimos propor é, essa escolha a ela, né? E aqui, representando, então, todos esses distritos, né, e cidades e estados, foi feita uma entrega coletiva pela companheira doutora Marta, lá de Monteiro, do distrito 4.500, de 9 próteses. Então, vamos assistir um pouquinho ali como que foi esse trabalho. Estamos aqui reunidos, todo o Rotary Club de Monteiro,
na entrega dessas 9 próteses. É um projeto chamado Mãos Solidárias, que visa beneficiar e entregar 9 próteses de mãos para beneficiários aqui do município que nós cadastramos. Uma fundação americana conseguiu essas próteses e o Rotary conseguiu importar e distribuir. E aí nós estamos trazendo um pouco mais de autonomia, dignidade para essas pessoas que antes, sem esse membro, elas não tinham como fazer tarefas rotineiras. E agora elas conseguem, como vocês vão ver nos vídeos, usar uma caneca, fazer atividades rotineiras. 8 anos de uma cirurgia, que eu perdi minha mão, agora a gente está conseguindo, através do Rotary, essa prótese, que poderá melhorar minha mobilidade, facilitar para dirigir e outras funções mais do meu trabalho, e a gente está muito feliz com isso. Muita satisfação que a Secretaria de Saúde hoje está participando desse evento maravilhoso, da entrega dessas mãos, né, através do Rotary e com esse projeto das Mãos Solidárias, onde a gente conseguiu contemplar aqui 9 pessoas do nosso município, que estamos trazendo aí essa parte da inclusão, da recuperação dessas pessoas, entregando essas próteses, essas mãos, para que essas pessoas tenham mais independência, cada vez mais independência. É uma satisfação muito grande estar participando junto com essa parceria aqui com as meninas, através de Marta, através do Rotary. Bacana, né? Sempre uma alegria ver esses vídeos, viu? A gente comemora, mesmo estando longe dos companheiros, cada vez que a gente recebe, né, ali as fotos, as festividades, é muito gostoso, viu? A gente entende e, assim, a felicidade, tanto da pessoa que está recebendo, quanto dos companheiros envolvidos, é muito gostoso, viu? Obrigada por nos incluírem nessas imagens, né? Então, assim, é, cedendo essas imagens para a gente, né? Para a gente poder ter um pouquinho da felicidade. E tem tantas outras imagens, né, que a gente recebe. Queríamos ter tempo, assim, de passar todas, mas hoje não é possível. E acredito que tem muitos que não tenham chego até nós, né? Inclusive, incluindo aí, que nós já recebemos, sim, né? Teve divulgação, reportagem das afiliadas da TV Rede Globo, tanto em Curitiba, em Prudente. Então, acho que a imagem do Rotary foi bastante divulgada, né, de forma bastante positiva. Luciana, quer dar continuidade aqui? Então, e nessas próteses, né, entregues, né, como eu disse, a Lica fez esse levantamento, né, e no caso do gênero masculino, né, os 253 homens, pôde-se notar, né, as estatísticas do como a pessoa perdeu, né, o membro, né, e assim, ó, acidente de trabalhos, né, 111 pessoas, né, no caso, 6 mulheres, e 105 homens. Descarga elétrica, na maioria acontece com homens, né, porque normalmente são eles que estão ali mexendo com voltagem, enfim, com eletricidade, né. Acidentes automobilísticos, né, ó, 11 mulheres, 20 homens, né. Acidentes com explosivos, ó, é bem discrepante, né? As mulheres mexem menos com rojões e, enfim, com fogos, né? Às vezes em festas ou torcidas de time, enfim, né? Acontece muito. A genesia, que é a malformação lá dentro do útero. Aí a gente já vê que tem um número um pouquinho mais elevado de mulheres do que homens, né? Mas, né, que acontece provavelmente durante a gestação da pessoa. Violência física, né, acometida, né, homens, né, então praticamente somente homens que se envolveram em brigas ou acerto de contas, né, enfim, sepse, né, 3 mulheres, 5 homens, câncer,
né? 2 mulheres, 4 homens, acidentes de infância, crianças, né, que às vezes vão ali na curiosidade e, né, mexem em algum equipamento, né, enfim, amputação traumática. Alica, me explica, porque a traumática é por causa de decorrente a alguma outra coisa, certo? O que nós colocamos aqui, né, são os que são a descrição do que estava como causa, certo? Ah, Então, quando fala em acidente, é estava acidente. mais especificado, Isso, exatamente. Traumático, ou, né, tem tanto acidente ou amputação traumática, é como veio descrito. Não tem Isso. o Então tá. Não tá. detalhamento é, Isso, da causa, então é a descrição. E o isso, importante ver assim que o maior fator, o fator mais elevado que da causa da amputação são os acidentes, acidente de trabalho, descarga elétrica, acidente automobilístico, acidentes com explosivo. Então é incrível isso, porque são causas evitáveis na maior exato, parte dos casos, né? E são dados extremamente relevantes porque pode ser levado até para o setor público, né? Para políticas públicas para evitar esses acidentes que ceifam, né? A mão, o braço de uma pessoa e causa tanto transtorno, né? Porque em casos que ele perde as duas mãos, ele fica totalmente dependente de outra pessoa. exato, Então, exato. nos faz É. refletir isso, tá? Uhum. Ó, causas, né, cadastros por parte das mulheres, são 55 o número de mulheres, né, quer dizer, um número bem mais baixo, né, e também, né, amputações de má formação, acidente automobilístico, né, como a gente disse ali, trabalho, acidentes com explosivo. Eu confesso que eu sempre fui muito fã de soltar rojões, desde criança. Me queimei algumas vezes, né? Mas ainda meu anjo da guarda acho que foi mais forte. Então, assim, eu até entendo o porquê de tantos acidentes com explosivos, que realmente é questão de segundos, né? Câncer, né? Como a gente disse, acidentes domésticos, olha, problemas vasculares, amputação, ataque de animais que acontece, né? Choque séptico, nós temos, né, essa informação, infecção de fístula, de hemodiálise, necrose da mão. Então, assim, são tantos os casos, e como a gente, né, mostra ali, o grau maior ainda continua sendo, né, trabalho, acidentes automobilísticos, explosivos. Então, vale a pena os companheiros, é, até, né, como ele disse, levar para conhecimento público, né, para que sejam evitados, né, enfim, às vezes as pessoas não pensam no momento, né, e não imaginam essa consequência, né, e aí a gente tem dados reais, né, de uma coisa que a gente está vivenciando, né, através da entrega das próteses, né. Sim, e o outro fato assim que chama bastante atenção, claro, é o número de pessoas do gênero masculino que tem a amputação da mão, né? 82% é, é do gênero masculino. E aí nós temos aqui a faixa etária, que a gente conseguiu também levantar. A maior parte está entre 31 e 70 anos, né? E a gente colocou a figura aqui do Fernando Brassanini, que é lá do distrito de Araucária, do distrito 4.710. Ele, com 7 anos, então, que foi o mais jovem. E depois o senhor Joaquim Barbosa, nós somos lá em Ubiratã, ele tem 83 anos. Ele perdeu o braço numa pescaria, num momento de lazer, imagina. E hoje ele tem 83 anos, é o nosso beneficiário, né, mais idoso, mas a maior parte então
perfil são homens entre 31 e 70 anos. Luciana, quer falar sobre a mensagem aqui? Então, a Gisele, né, que é mãe da Alicia, dessa mocinha que está aí na foto, né, ela quis nos escrever, né, e eu achei muito bonitinha, né, ela falou, bom dia, recebi a prótese aqui, quero deixar o meu muito obrigada em nome da minha filha. Ver a felicidade estampada no rosto dela não tem preço e vocês contribuíram para isso. Que Jesus abençoe a cada um dos envolvidos e suas famílias. Parabéns pelo ato tão nobre de fazer o bem sem olhar aqui. Elas se encontram em Campo Belo, em Minas Gerais, né? A praticamente 900 quilômetros aqui de Maringá e Arapongas, né? Então, assim, a gente vê quem fala, olha, né, a gente está trabalhando, mas a gente não tem, não lembra, às vezes, do impacto real, né? E não tem coisa mais gostosa do que saber que seu filho está bem, né? Então, essa mãe quis externar essa alegria. Aqui, ó, nós temos o Lucas também, né, nas imagens aqui, é, Lucas Gabriel Paulsina, que tem 9 anos e mora em Barueri, São Paulo, e perdeu os 4 membros com a doença de meningite quando ele tinha 1 ano de idade. Quer dizer, agora ele vai poder restaurar um pouquinho, né, da mobilidade dele, poder ser criança, né, enfim, acredito que foi um ganho muito grande, né, para a vida dele, que ainda tem muita vida pela frente, e a gente fica muito feliz de saber que a gente pôde participar, né, de uma forma muito singela, porque eu falo que o nosso trabalho, né, é contato, é conversar, é e-mail que vai, é WhatsApp, enfim, é pequeno o nosso trabalho perto de uma vida modificada, né? Então, a gente fica muito feliz de ver essas fotos de uma criança, né? Hum. Sendo feliz novamente, enfim, podendo desenhar, buscar, andar de bicicleta, se for possível, né? Que tem algumas que eram portadores, né, dos membros inferiores, enfim, e tiveram a sua infância restabelecida, né? Em certa parte, né? Então, a gente fica muito feliz. Tem mais ali Então, fotos? vou ressaltar, né, que a gente não teve condições de colocar todos os casos, mas a fotinha aqui do Lucas Gabriel, ele realmente chama atenção, né? Ele que está aqui com a Silvia Gabriotti, que prontamente nos atendeu, né? No início meio ressabiada aí com o projeto, como assim? Então tá, manda aí que a gente coloca. Mas quando ela conheceu o Lucas Gabriel, a gente fez uma primeira doação num bracinho e o outro é mais curto, então ele recebeu essa semana e está aí na tentativa, né? E a Silvia é esposa do governador Mastro Oroco. Eu sempre me confundo aí para pronunciar o nome do governador. E é algo que chama atenção, né? Dos vários, de todos os casos. Então, esse é só para representar, né? Peço licença aí para a Silvia, para representar todos aí que fazem as entregas, né? E agora ele desenhando. E até a gente fez a apresentação no Rotary Club de Arapongas Beija-Flor, da Luciana. Teve uma companheira que ficou tão comovida que falou assim: Nossa, vamos conseguir a prótese de pernas também para ele, né? Porque ele perdeu os 2 membros. Vamos tentar lá em São Paulo, alguma forma, né? E então a gente fica bastante feliz por poder proporcionar. Aqui a gente fez um compilado bem simples, artesanal, de alguns usos da prótese, tá? Então, não, é bem. Dos vídeos que nós recebemos. Então, é bem simples mesmo, companheiros. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. Então, é bem simples, né? A gente, depois, com mais tempo, talvez a gente consiga pegar mais materiais, né? E fazer alguma coisa. E, assim, a nossa apresentação é essa, né?
para traçar para vocês o perfil que nós temos até o momento. E agora a gente vai fechar aqui e dar um tempo para ouvir vocês, tá? A Silvia está aqui também, né? Eu converso sempre com ela, mas eu não sei se ela é rotariana ou, claro que é, né? Mas está ligada a algum clube. E aqui o obrigado, né? Essa é a primeira prótese do Lucas Gabriel e a segunda, e bem significativo, porque ele está aqui com a foto sem as duas, né? Claro que tem a prestação de contas corretamente e tal, mas aquece, né, o nosso coração ver fazer o bem. Então a gente abre aí a palavra para todos, podem soltar o microfone. Acho que convido a Silvia, né? Antes disso, então, eu quero agradecer a todos por estarem aqui, as governadoras, né? Se eu não chamar alguém, por favor, me fale, né? Governadora Anceli, do 4.510, governadora Lourdinha, sempre presente, 4.480. E aí, se tiver mais alguém, me corrijam, por favor. E, claro, né, agradecer a todos os rotarianos, os coordenadores, a Thaís, que fez aí uma entrega de, acho que mais de 40 e poucas próteses. Vou abrir a palavra, então, para a Silvia, e depois a gente fala, né, que também não é só flores, a gente sabe que teve problemas, que a gente tem devoluções, sim, mas que a gente continua aí, né, com trabalho e enfrentando esses desafios e essas dificuldades. Silvia, por favor. Boa noite a todos. Eu sou rotariana, sim, há algum tempo, já fui presidente 2 vezes, governadora assistente, hoje eu sou a primeira secretária do distrito e fazendo o papel de primeira-dama. Eu sempre trabalhei com projetos humanitários e essa proposta eu conhecia do Instituto, quando nós estivemos em alguns institutos que vocês estavam lá representando, e confesso que nunca passou pela minha cabeça em trabalhar com isso. E quando o meu marido chegou e falou, vou te indicar para trabalhar com isso, eu me assustei, porque falei, como é que eu vou fazer isso? De que maneira? São Paulo, gente, o meu clube é o Pacaembu Bom Retiro, ele fica aqui na Avenida Paulista, e esse trabalho de trazer essas pessoas para o nosso clube, no nosso caso, é muito difícil, porque eles residem muito longe. O caso do Lucas, que foi um caso que me comoveu muito e que me fez realmente abraçar a causa, eles moram em Barueri e eles dependem de condução da prefeitura da cidade para trazê-los. Então, é muito difícil. Ele, além de não ter os 4 membros, ele também tem autismo, ele tem problema de audição. Então, assim, ele está sempre em médico. Mas a alegria desse menino em receber a prótese, o carinho que eu recebi, que ele me abraçava tanto, ele, ele quase me sufocou de tanto carinho, não dá para descrever. Então, assim, quando a mãe dele falou para mim, mas é só uma prótese? Eu falei, tá descrito apenas uma. Ela falou, mas eu tinha pedido 2. Eu falei, mas não vou tentar. E aí a Ali tem um coração mais mole do que o meu. E ela, acho que a gente pode fazer, né? Acho que a gente pode. E aí a mãe dele disse que do dia que eu passei, que nós íamos tentar resolver, ele ficou numa ansiedade incrível. Então, assim, ela tem tanto carinho por aquela prótese fez tão bem para a família, que ela não está deixando ele ir para a escola com a prótese, com medo dele quebrar. Eu falei, mas você precisa deixar ele treinar, porque senão ele não vai conseguir escrever, né? Ela falou, mas aí ele vai brincar, vai quebrar, já quebrou uma vez. Enfim, aí você percebe o bem que uma ação como essa faz para os pais, para a criança. Um outro também, que é um outro Gabriel, que é um menino lindo, que nasceu também sem a mão. Ele anda de bicicleta com a prótese. Eu só não consegui até hoje as fotos dele
andando de bicicleta, mas era o maior sonho dele andar de bicicleta e ele está conseguindo. Então, a partir daí eu perdi o receio, porque eu falei, mas como é que eu vou botar esse negócio? Eu não sei trançar essas tiras, eu achei assim uma coisa totalmente fora. E isso é coisa de fisioterapeuta, de gente que lida. Eu não faço, mas faço sim. E você percebe o quanto você ajuda as pessoas têm me dado retorno, me ligam, têm dúvidas, tanto que a Alica, você viu que a mãe do Gabriel, do Lucas Gabriel, queria para uma criança de 3 anos, porque ela está fazendo a maior propaganda da prótese. E assim, terminando a nossa gestão da governadoria agora, eu volto para o meu clube, vou me dedicar mais ao projeto, mais à divulgação, porque eu tenho uma parceria com a Santa Casa de São Paulo. Então, é fácil da gente levar o projeto para a pediatria, para a ortopedia, para que eles possam conhecer o projeto. As pessoas só têm reclamado do tempo que demorou para receber, né? Tanto que eu tive 2 desistências, uma porque se mudou para Paraíba, e a segunda é que, segundo ele, demorou tanto que ele se adaptou sem a prótese, que ele não quer mais a prótese, ele está bem como está e resolveu seguir a vida assim. Então, o meu agradecimento pelo treinamento, pela oportunidade e de fazer o bem, como disse a mãe, né? E é um slogan que é rotário, sem fazer o bem sem olhar a quem. Muito obrigado pela oportunidade, Alice, Alice. É muito bom estar com vocês. Obrigado. Obrigada, Silvia. Posso falar um pouquinho, Luciana? Claro, Celi. É. Vou abrir a palavra para a governadora Anceli, depois a gente passa para a Gisele, tá? Que ela também já pediu a palavra. Tá? Levantou a mãozinha, né? Ai, desculpa, Isso. é que eu estou no celular e eu não consigo achar nada aqui no Não, fica celular. tranquila. Só Não, ligar e desligar. Bom, primeiro, parabéns, Silvia. Eu sou de Cajamar e o meu distrito é 4.590, tá? Vocês corrijam aí que não é, acho que é 4, não sei que número que vocês falaram, mas é 4.590, tá bom? Mas assim, ouvindo a Silvia falar, eu acho que, principalmente para vocês, meninas que trabalham tanto nesse projeto, a gente não tem que ficar desanimada de desistências, de pessoas que não se adaptaram, entendeu? Porque é normal isso, e tudo bem também, né, de ser assim, de ter algumas pessoas. Mas a alegria do Lucas, eu acho que a gente enche a gente de esperança e também a gente não fica frustrado daquelas pessoas que não querem ou acharam que era um outro tipo de coisa, entendeu? Porque isso aconteceu aqui no distrito. Nós estamos ainda tentando se a pessoa realmente quer. Mas quando a gente escuta uma pessoa assim, ai, mas eu queria mais uma prótese. Eu acho que a gente é assim, eu acho que nós deveríamos insistir um pouquinho nessas pessoas quando elas não tiverem, não se adaptaram, realmente devolverem logo essa prótese para que nós, enfim, possamos achar um beneficiário que faça um melhor uso e que ele que mude, que transforme a vida dele. Então, Exato. parabéns, Luciana, a Alica, que está sempre conosco. Alica ou Alica, não sei falar o seu nome Alica. direito. Alica, Alica. né? Bom, Então, eu aprendi a Lica. então, Alica, olha, muito obrigada por todo o apoio. É difícil passar no distrito, porque os governadores ainda não entendem muito, e é tanta coisa que eles se preocupam, que muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Como a Silvia, esposa de governador, eu tenho a impressão que também foi muito importante para ela nesse momento, para a divulgação, né?
Então, muito obrigada a vocês por todo o apoio. E sei que ainda tem algumas prestações de contas do nosso distrito que não foram feitas, mas eles ainda estão correndo atrás, tá bom? Muito Perfeito. obrigada, meninas. Um grande beijo a todos. Lurdinha, Obrigada, viu? beijos. Abraço, obrigada, viu, Anseli, pelas suas falas, viu? Gisele E isso também, mesmo, né? porque Às vezes a gente entristece, né, que uma pessoa demorou ou rejeitou, enfim. Hoje eu estava conversando com um companheiro, Cláudio, de Araras, no interior de São Paulo, né? É Paulo, não é? Bom, o que eu estava conversando, pelo menos, é o Cláudio Ah, Márcio. tá. Aí ele falou assim: Olha, Luciana, a pessoa fomos atrás, a gente tinha marcado a entrega semana que vem no nosso clube. Hoje fui falar com a pessoa falou que não quer, não quer mesmo. Ele estava tendo uma certa rejeição, eu percebi já nas falas da esposa. Ele falou assim: Olha, Roberto, então vamos fazer o seguinte: então devolve para nós para a gente poder encaminhar para um novo beneficiário próximo da lista. Aí ele falou assim: Mas e se eu conseguir outra pessoa? Posso tentar? Eu falei: Pode, tá na sua mão, né? E ele foi atrás de uma pessoa agora à tarde, a pessoa aceitou, e hoje à noite, agora, nesse instante, está recebendo a prótese. Ele falou assim: Ó, amanhã eu já vou fazer a prestação de contas. Não deu tempo de eu contar para a Lica. Né? Eu falei assim: ó, foi tudo tão rápido, foi agora entre as 4 da tarde e agora à noite. Ô, Então, assim, Luciana, eu até excelente fico notícia. feliz. A gente precisa do cadastro também, tá? Exato, não, eu falei tudo para ele. Eu falei, meu amigo, nós vamos ter que fazer uma situação reversa aí, né? Porque, tipo, cortou a fila, mas, né, ele estava, ao mesmo tempo que ele ficou entristecido também de falar para mim, olha, não temos mais, né? Eu falei, olha, né, agradeço o seu clube, mas eu agradeço você por ter ajudado, enfim, eu dando aquele apoio moral. Daqui a pouco, mas posso tentar? Eu falei, vai atrás. Aí deu certo, ele falou assim, ó, estamos indo pro clube, a moça tá indo, e está super feliz e não imaginava que ela poderia ser contemplada. Aí eu já mandei todos os documentos para ele imprimir, fazer então toda a documentação para amanhã a gente dar a entrada tudo certinho. Então, às vezes, né, eu falo que o destino, ou Deus, né, dá essa destinação para a gente, né, que às vezes a gente pensa, quer fazer aquilo que está certinho, que está ali, e às vezes, né, a história muda um pouquinho, né, E companheira? assim, se me permitir falar mais um pouquinho, Luciana, o Paulo Castelar, que é o contato ali de Araras, Isso. ele foi uma das pessoas que ficou muito animada, enquanto rotariano, de receber essa prótese. Ai, que E bacana. ele tentou o máximo, ele ligava para mim e falou, governadora, nós não estamos conseguindo, ele não está se adaptando, mas nós estamos insistindo. Então, eles Ah, deram uma insistida. Mas eu fico muito feliz que tenha conseguido o destino. Deus queira que dê então. tudo certo. Muito obrigada. Amém. Obrigada, viu? Companheira. Gisele, vamos falar, saber a palavra para a companheira Gisele. Muito obrigada pela oportunidade. Alica, realmente está sendo assim, uma experiência muito especial para nós trabalhar com esse projeto, né? E esse ano o governador entrante ele me colocou como representante no distrito para trabalhar com os clubes. E aí eu tenho algumas dúvidas. Com relação às próteses, às próximas próteses, porque eu preciso saber de uma expectativa para a gente trabalhar, porque de repente a gente vai divulgar. Tem alguma expectativa de chegarem novas próteses? De quanto? Como que tá? Então, esse é o outro assunto, né, que a gente queria falar com vocês. Então, a Luciana, a gente está finalizando essas entregas, né, desses lotes, e a gente está passando o bastão para a nova equipe, tá? Então, aqui está a Adriana Canini, a Adriana Lise ali, da Sim. A Eva, ela tá com o bebezinho, tá colocando o Mateu para dormir, então ela não pode abrir o vídeo, né? Fala um oizinho aí, Adriana, para o pessoal te conhecer. Olá, gente. Estou nesse projeto, estou bem encantada com tudo que eu estou, com todas as histórias que eu estou ouvindo e estou vendo. Assim, Rosângela também. Oi, Oi, Oi. oi, boa noite, tudo bem?
companheiros, que Oi, Eva. alegria, né? Chegar a essa etapa. Eu estou desde o início desse projeto, desde a primeira prótese que chegou, e é muito emocionante, né? A entrega é emocionante, as histórias, é, o movimento, né? Desde quando o próprio lá nos Estados Unidos montam as peças, é tudo muito envolvido muito amor nesse projeto, né? Então, com certeza, é um projeto que ele é promissor e eu fico muito contente de poder fazer parte. Eu sou do clube Maringá Parque do Ingá, que é o mesmo clube da Lica, e sou presidente eleita também, né? Assumo a minha próxima gestão aí, e com certeza eu faço parte desse projeto, da parte de mídias, né? Então, eu sou a imagem pública. Então, aquele vídeo que vocês viram lá do treinamento, tipo, das falhas, foi um pouquinho da nossa expertise passando aí para vocês, mas vocês foram excelentes, né? Todos, né, deram o seu melhor, foram buscar, fizeram as implantações, a gente também ficou muito surpreso com a dedicação de todos vocês. Então, com certeza, né, esse projeto é promissor e ela está passando o bastão para nós, né, Alica? Não sei se agora é o momento de a gente falar das prestações de contas, que essa é a dependência do nosso projeto para seguir em frente. A gente só consegue receber, não sei se já é o momento de a gente falar sobre isso, já que a companheira trouxe aí nossa previsão, né? Então, Deixa eu pode passar trazer. primeiro para a Rosângela também, que é da equipe. Ah, não vi que a Rô estava aí. A Rô tá aqui, do Parque do Ingá também, que está se prontificando a nos ajudar. Oi, É um Rosângela. prazer, gente. Boa noite, gente. Boa Tudo É bem, um noite. Rô? prazer fazer parte disso, gente. Que Estamos aí bom. para trabalhar muito. Isso. Então, assim, em relação às novas próteses, né? A gente tem nova equipe, a Luciana está assumindo aí governadoria assistente dos clubes dela, mas a gente está continuando aí, né? Porque uma vez que entra, Rotary também, né? Uma vez que nós somos picadinhos por Rotary, a gente não sai mais, e do projeto Mãos também, né, Lu? A Com gente certeza. vai estar sempre aí na retaguarda. A retaguarda. Então, como a Eva falou, a gente precisa da prestação de contas e tem sim perspectiva para novas doações da LN4. A Renata, ela está em contato com o pessoal ali. Há perspectivas, o site está aberto. Hoje a gente não tem fila de espera, certo? Então a gente está até esperando algumas próteses ali, né, de alguns clubes que o beneficiário ou o candidato não quis receber, então está retornando, algumas devoluções. Hoje a Luísa Helena já comentou sobre isso, então a gente está vindo para cá e a gente está fazendo as análises para encaminhar os últimos pedidos que nós solicitamos, mas chegando todas essas próteses devolvidas, nós ainda não temos fila de espera. Então, o intuito daquele grupão lá, de reunir todos as regiões num grupão só, é para facilitar até para as novas equipes que vão trabalhar, né? Facilitar, porque nem todos os coordenadores conseguem manter todos os grupos atualizados, né? Mas fica à disposição, a escolha de vocês, se entra ou não, se sai. Mas a nossa experiência do Mobilidade para Todos, né, que é o projeto de doação de cadeira de rodas, é que se não tem um grupão ali, ou as pessoas ficam desatentas, perde algumas etapas, né, do processo, tá? Então, o objetivo é manter todos em constante Informados. comunicação. Então, por exemplo, quando entrar a fila de espera, a gente vai falar: olha, fila de espera. Agora a previsão é para chegar a tal data, né? Então, por enquanto, a Rosângela, a Adriana já está trabalhando nas análises. Eu tenho aqui 12 análises que nós temos, tá? Nós temos 2 casos lá que acredito que não poderão, dificilmente vai dar ajuste, porque o coto é muito curto, né? Mas a gente vai estar entrando em contato ali com os rotarianos, tá? E tem sim, a gente pode fazer a divulgação, continuar fazendo a divulgação, tá?
Por enquanto, atendimento praticamente imediato, assim, para o mês que vem. Depois, quando entrar em fila de espera, aí tem mais tempo. E outra notícia boa que nós recebemos da LN4. Nós soubemos que, depois eu vou postar até lá no grupão, teve uma instituição aqui em Guarapuava. Guarapuava, que também fez a importação de 20 próteses, certo? Então, tendo esse vínculo, né, a LN4, ela quer expandir o número de parceiros, tá? Então, né, isso possibilita, e a gente viu que tem uma necessidade enorme, então possibilita outros distritos também entrar no mesmo processo, se quiser fazer a importação e tudo mais, né? A gente já está trabalhando nisso, né? É diferente do projeto Mobilidade para Todos, que aí que é a adoção de cadeira de rodas, que é mais complexo, mas no caso da prótese de mãos, né? Se alguém Ali, tiver essa disponibilidade, está aberto. Alica, ai, desculpa, Gisele, né? Isso. Me perdoa. Eu só queria pontuar essa questão da prestação de contas, porque é a partir da prestação de contas, quando a gente declara que nós fizemos a entrega, que eles liberam mais para que a gente possa receber. Então, na última reunião que nós tivemos, até eu quero abrir para vocês que estiveram na ponta, para que possam, às vezes, trazer um insight ou alguma maneira de que a gente possa ser mais efetivo na prestação de contas. Porque nós estamos numa média de 60% apenas de prestação de contas já efetivas. Então, depois, tem fotos que não estão eficientes, tem pessoas que não enviaram as prestações de contas, e isso, ela demanda, né, para nós, assim, ele trava, porque a gente só consegue ir para frente se nós tivermos todas as prestações de contas efetivas. Então, até eu quero convidar vocês, né, a desafiar vocês a nos trazer sugestões de como poderíamos pensar numa solução, né, às vezes uma ideia vem legal aí, porque a gente vai precisar ser mais efetivo para a gente poder ir mais rápido para frente, tá, companheiros? Então, para que a gente levante a gente pense em conjunto numa solução mais efetiva. Aí no outro momento a gente pode discutir isso, né? Obrigada, Eva. E a Gisele gostaria de pontuar? Eu vou só complementar, então, até com relação a essa questão da prestação de contas. No meu clube específico, nós tivemos 2 entregas de próteses. Uma fui eu que apadrinhei o beneficiário e a outra foi outra pessoa. E nós tivemos os 2 casos. Um caso de sucesso imediato, que foi um professor que ele perdeu o braço no berço quando ele era bebê ainda. E assim que ele recebeu a prótese, ele já saiu andando de bicicleta. Ele fez um vídeo que eu até vou postar no grupão, que ele fez a semana passada, um vídeo muito lindo, com música, com fundo musical, porque agora ele está investindo em ciclismo. Né? Isso foi muito legal. E ele mostrando, inclusive, as crianças, os aluninhos dele, colocando a mão na prótese, né? E o outro caso, que foi o caso da minha prótese, que eu demorei, inclusive, para fazer a prestação de contas, porque o meu beneficiário ele mora numa zona rural em outro município. E ele não se adaptou no começo. E foi difícil eu conseguir ter esse contato com ele, porque ele fugia um pouco de me retornar. Aí que eu percebi, eu falei, ele tá tendo dificuldade de adaptação. E ele não, eu acho que ele tinha tanto medo de eu tirar a prótese dele, que ele não queria assumir. E aí eu tenho uma amiga que é até uma sugestão para quem está tendo dificuldades, que às vezes só fisioterapeuta não ajuda. Eu tenho uma amiga que é TO, que ela é terapeuta ocupacional, e eu conversei com ela, falou, Gisele, chama ele aqui, vamos ver, né? Aí ela conseguiu conversar com ele, ensinar ele a deixar, porque ele teve uma inflamação, logo que ele usou, infeccionou, então ele teve que parar de usar, e aí ela explicou que ele precisa deixar ele tipo se fosse lixar, né, para deixar a pele calejar para poder usar a prótese.
E aí eu estava aguardando isso para poder mandar. E deu certo agora. Semana passada eu liguei para ele de novo, ele está usando, tá belezinha. Então nós tivemos esses dois casos, dois extremos, né? Então, Verdade. muitas vezes eu acho que é importante ter esse acompanhamento, isso eu acho que é fundamental, pessoal, é, frisar Existe, sempre nas entregas, né? Porque às vezes você deixa, e se eu tivesse deixado, ele com certeza não ia continuar usando e a prótese ia estar parada lá, sem ele usar e sem outra pessoa usar. Mas é Muito muito bem. lindo esse projeto. Parabéns para vocês que estão encabeçando. Obrigada, viu, Jussara, pelas suas falas. E realmente, né, às vezes a pessoa tem esse temor com nós rotarianos, né? Será, ai, vou ter que devolver, ai, que vergonha me deram e eu não quero. Enfim, e nós, né, como seres humanos, a gente tem que entender, às vezes explicar, né, levar um profissional. E de fato, né, cada um tem uma história, né, aquilo ali, né, enfim, às vezes a colocação, a inflamação ali o roçar, né, do plástico na pele, enfim, né, então eu acho muito importante e muito válido, viu, Gisele, você ter compartilhado isso com a gente, né, é muito importante a gente saber também do outro lado ali, quando acontecem problemáticas enfim, né, e que bom que deu tudo certo, a gente fica muito feliz por você e parabéns pelo seu clube, viu? Obrigada. A Jussara de Pirassununga, né? Opa, boa noite. Boa noite, Jussara, É, tudo bem? Thaís também depois, tá? O carinho e parabenizar vocês pelo trabalho incansável, né? Luciana, Alica, tivemos oportunidade de outros encontros, né? Aqui nós estamos ainda na perseverança, ainda não desistir, embora uma certa, eu acho que até um pouco de incentivo por parte da família. O seu José é uma pessoa muito querida na cidade, trabalha num lugar que tem um fluxo muito grande de pessoas, e eu percebi a falta de incentivo da família, porque Uhum. de imediato os próprios filhos, pai, o senhor sempre se virou, o senhor se adaptou da maneira que sempre o senhor foi, e agora, de repente, essa situação, né? Uhum. Chegaram os extensores aí, e eu não desisti, eu falo que a gente não pode desistir nunca. Ele está sendo aí, eu falo, monitorado, porque ele trabalha no mercado, que a maioria dos companheiros do clube frequentam são fregueses lá já de tempos, então sempre estão tentando conversar. Inclusive, até a governadora Graça teve um particular com ele meio já, sabe? E aí? Então, a todo momento alguém, e eu já Apoiando. tenho horário marcado essa semana, já tenho com ele o horário. A gente não está medindo esforços aí para tentar fazer com que ele se adeque, pelo menos se não for no trivial, no dia a dia ali, para os momentos dele, que isso daí, a princípio, ele nos passou imagens assim de muita felicidade a hora que ele recebeu. Nós acolhemos ele e abrimos a sério o nosso coração e tudo para aquele momento da entrega, né? Então, ainda eu deposito essa confiança aí que ele vai. Eu já aceitei a companheira que há pouco falou da questão até de uma outra adaptação com outro profissional. Aqui nós temos a PAI, que ela é referência, né? É um centro de referência. Eu já estou mantendo contato para não ficar só com o fisioterapeuta e também buscar outros recursos aí. Então, eu estou disposta aí até numa outra possibilidade. Agradeço também a governadora Anceli, né? Eu falo que a minha governadora, né? A Anceli aí enfrentou o trabalho dela no ano da governadoria, o ano da pandemia. Então, aprendi muito com ela, devo muita coisa aí de conhecimentos que eu tive dentro de Rotary por intermédio dela. Então, eu não estou desanimada e nem desesperançosa, porque eu acho que vale a pena insistir, tá bem? Então, carinho para com vocês, que Deus abençoe ricamente a vida de todos aí envolvidos nesse projeto.
Amém. tá? Muito Então, obrigada, Jussara. beijo grande aí, viu? Nosso Obrigada. abraço também para o seu clube, parabéns você pelo interesse, né? E a gente fica muito feliz, né? De saber que vocês ainda estão aí também tentando que uma nova Sim. vida, uma nova adaptação seja feita, né? Então, obrigada pela insistência, no bom Ah, sentido. temos que, não podemos desanimar nunca. Verdade, É. verdade. Thaís, querida, Oi, boa noite, boa companheiros. noite, tudo bem? Tava com saudade de ver vocês aqui, ó. Também, você tá mais loira, mulher. Tô. Então, primeiro dizer realmente aí, bem rapidamente, a questão de que realmente eu recebo muito aqui, que as pessoas aqui, muito humildes que receberam. Então, assim, não sabe nem escrever, conversa com áudio pra gente. Moram a 100 quilômetros daqui, nos interiorzinhos, minha patroa, boa noite, manda mensagem de noite. Estou muito bem, viu? Estou muito feliz com a minha prótese. Nossa, Jesus abençoe você, sua família, todo mundo. É assim, a gente tem esse feedback legal. Mas aí também eu queria trazer aqui para vocês responderem a gente, porque a gente sabe também nem tudo são flores. A questão de que hoje eu passei até para a Lica. Eu estou com dois, que acontece, é normal, a gente sabe, dois clubes específicos de todos que a gente recebeu, que são lá da primeira remessa, né? E até hoje eu acho que nem entrega fizeram. E aí ontem eu joguei duro e falei que a gente ia pedir a prótese de volta. Eu cheguei a esse ponto. Então, assim, como vai ser essa conduta? Porque tem um que já nem me atende mais. Eu não sei, tá com ele a prótese, falou que ia fazer entrega, não atende telefone, não responde o WhatsApp. Então, como a gente vai conduzir com isso, entendeu? Porque tem dois aqui bem complicados nesse sentido, e a gente pega essas situações. Sim, sim. Ao mesmo tempo que a gente fica tão feliz que tantos de nós, né, tantos, falando, né, a maioria, né, mas não absoluta, mas de mulheres, as companheiras, que abraçam essa causa e tentam correr atrás, os companheiros também, mas enfim, tem alguns que às vezes não entendem a grandeza ou não passaram pela experiência de entregar, de saber que, né, ter esses relatos, então às vezes se perdem, né, no processo. Mas é isso, Thaís, nós vamos Mas aí conversar. depois, se puder orientar a gente isso no particular, assim, como a gente vai conduzir, porque a gente precisa de prestar conta, né? Para que chegue mais. A gente tem que botar as 300 aí certinha, do mesmo jeito que recebeu, para a gente fechar isso aí. Então, para mim jogar mais, eu tenho jogado duro, mas a gente precisa de uma coisa concreta para que dê seguimento nisso aí. Ô, Thaís, desculpa, posso sugerir? Será que se você entrou em contato com o presidente do clube? Sim, um deles é presidente do clube. Eles que não estão. Entendi. São dois específicos, então, assim, a gente vai ter que ter uma conduta, infelizmente, mais radical. Imagina, aqui na Bahia, né? Bahia Sergipe, foram 41, né? 43 quase, que teve gente que recebeu duplicada, assim, os dois membros. E aí nós estamos mais ou menos com 8 para ser, mas teve umas 2, 3 que foram últimas agora, que eu acho que foi dessa reversa, que alguém devolveu, que remanejou. São dois específicos lá do início. E aí o companheiro já não responde. O nosso governador do distrito está no grupo, ele vê eu cobrando. A gente tem um grupo aqui à parte, né? Que tudo que vocês botavam lá, eu botava cá. Olha, recebi essa informação hoje, vamos lá, não sei o quê, não deixa passar nada. Mas ou manda no particular, mas infelizmente a gente vai ter que depois usar essas estratégias. Eu quis falar isso aqui, por quê? Porque estão as próximas aí que vão conduzir também, né? A Rosângela, a companheira ali, Eva, né? Dos videozinhos. Adriana, principalmente. Então, para elas também já ficarem cientes dessas situações. Claro que vocês vão passar, mas também o relato aqui para ver como é que a gente vai conduzir aí. Isso. Não, mas a gente né, pode conversar, né, Alica? Depois amanhã, já de manhã, a gente faz uma ligação simultânea e a gente conversa para tentar reaver, né? Quem sabe se ele recebeu uma ligação do Paraná, ele atenda, né, no susto. A gente não tem ainda, nesse caso, né, um processo já definido, porque a gente não espera isso, né? Considerando que ele passou endereço, o endereço dele para receber. Então, a gente tem todos esses registros
E é uma questão de comprometimento, não é verdade? Mas eu tô indo para Bahia semana que vem. Dependendo da cidade, eu baixo lá. Eu falei, olha, essas prestações de contas vão acontecer, nem que eu tenha que sair daqui e um por um atrás dessas Ó, próteses. Que vai ter, vai ter. Eu já fui lá numa cidade pôr a prótese no senhor, porque o pessoal estava demorando, porque eu não posso. Eu vou e ponho. Tem Araçatuba que é pertinho, que eu estou atrás de uma prótese lá também. Então, a gente vai atrás, pede para algum é uma companheiro boa aí, ideia. algum companheiro Eu lá, posso tentar me organizar para isso. o É distante, mas a gente governador. vai. Aqui, assim, quando um clube não pagava o per capita, não paga o per capita, não paga alguma coisa que está devendo para RI, ele não pode participar da votação na Assembleia, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, clube que não cumpre as suas obrigações, ele tem que ser retalhado, porque é coisa feia isso, né? Vamos ter que conversar aí com o governador. Eu vou pegar o endereço desse povo. Se eu estiver passando perto, eu bato na casa dele, ó. né? Ali Ali que vai fazer Rally dos Sertões. Vou, Usa vou. prova quadro para. Pois é, eu vou. Vou até falar pro meu marido, que a gente gosta dessas aventuras aí, né? Isso aí. Vamos ver. posso dar uma sugestão? Sim, por Poderia ter favor. um termo de responsabilidade no próprio site do tutor, né? Quando você é o rotariano que está solicitando um termo de compromisso, de fazer, e se não tiver essa entrega ou não tiver a prestação de contas, a pessoa tem que responder perante o programa, né? Realmente. A Renata, nossa coordenadora, já falou assim: se não nós vamos estabelecer uma multa aí, né? Mas não, só se o boleto foi para Do clube, CNPJ do clube. protesto, né? E aí, com o CNPJ do clube e tal, mas a gente não vai chegar tanto, por enquanto. Mas vamos, porque é um comprometimento que nós temos, e está envolvido a NPR, que é a nossa importadora, né? Então é muita gente envolvida e a gente pensa muito nisso, né, Luciana? É, Na é o que nossa nos preocupa, na responsabilidade. verdade, né? Mas É, obrigada, Thaís, por ter colocado isso. A gente tem sentido também. E aí a gente passa o bastão também para a próxima comissão trabalhar com isso, né? Nós temos aí alguns advogados, algumas pessoas aí já com expertise em gestão que saberão conduzir isso, com certeza. Obrigada. obrigada, viu? Mais alguém que gostaria de falar? Daqui a pouco começa meu show. É isso Mas tá aí. Eu também gostoso estar tô, com tô de vocês. olhar, com olhar aqui no tempo, porque eu sei que você tá com compromisso, né? Mas eu queria ouvir a doutora Marta, presidente do Rotary Clube de Monteiro, que estava aí recomeçando o clube, que fez um trabalho, uma dedicação, é a grande representante aí, né, em parceria com a Secretaria da Saúde, que envolveu tanta gente, é, pessoas aí da região, de outras cidades, né? Então, agitou aí, né? O clube, acho que deu um up aí. E teve os casos, foram 9 entregas, teve devoluções. E aí é a vida, né, doutora Marta? É as dificuldades aí. Vamos lá. Se você tirar, boa noite, companheiros. Se você tirar o doutora, fica melhor. Tá bom. Pode chamar só de Marta. Então, foram 12 entregas, né, Alica? Inicialmente foram as 9 cadastradas. Nós tivemos a brilhante ideia de pedir à Secretaria Municipal de Saúde aqui do município para levantar essa demanda. Nós rotarianos, havíamos indicado 3 beneficiários e eu achei pouco, né? E eu disse, eu quero mais, já que as próteses vêm 0,800, então eu quero tentar fazer com que venham mais próteses para a nossa região. Então, nós fizemos um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, eles demoraram 5 meses para nos mandar essa, e a gente pressionando, mas eu não perdi as esperanças. E aí foram cadastradas 9 inicialmente. E quando a gente recebeu essas 9, a gente já conseguiu mais outros 3 beneficiários, cadastramos prontamente, aí Luciana, a Alica, enviaram as próteses.
As 12 foram entregues, foi esse mutirão das 9, depois entregamos, 5 foram devolvidas. Nós também não queríamos devolver para o Paraná essas próteses, então corremos atrás aqui na nossa região, entregamos 2 próteses em cidades vizinhas de Pernambuco, né? Monteiro fica na Paraíba, e fizemos questão de ir até os clubes vizinhos e levar isso como um projeto deles, não era mais um projeto do Rotary de Monteiro, né? Mas até para prestigiar outros clubes do nosso distrito. Amanhã é nossa conferência, eu acho que não tem mais representantes do nosso distrito 4.500 aqui, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, porque eu acho que as pessoas estão se articulando, se mobilizando para amanhã a gente estar lá na conferência. Mas eu tenho 2 próteses para nós levarmos para Arco Verde. Foram beneficiários lá, uma cidade a 80 quilômetros daqui. E aí, passando essa conferência, a gente vai marcar um encontro lá para entregar, né? Então, se houver, a gente está monitorando também, as prestações foram feitas, é um comprometimento, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, se a gente recebeu isso de vocês, então o mínimo que a gente pode fazer é essa prestação de forma célere, e a gente vai reportando tudo aí, a Alica e a Luciana, enfim, estão as outras coordenadoras aí que a gente vai ter oportunidade. E nós esperamos aí que o projeto continue para a gente conseguir mais beneficiários aqui da região, viu? Amém. É isso, Obrigada, vocês viu, estão de querida? parabéns e é uma honra para a gente fazer parte desse projeto que colocou o nosso clube, né, recém-fundado. Nós temos 1 ano e meio de fundação só. Conseguimos trabalhar no projeto antes mesmo de ser fundados e a gente colocou o clube em evidência no distrito, outros companheiros até de outros clubes entraram em contato. Ah, eu não conhecia o projeto, ficam perguntando, né? Umas 2 pessoas aqui da minha cidade mesmo por acompanharem a página do Instagram, do Rotary. Olha, vocês não têm prótese de perna, o Rotary, não sabem nem o que é o Rotary na nossa cidade, e a gente já vê que os vídeos que a gente divulgou repercutiram de forma positiva na sociedade, né? Isso foi muito bom, tanto é que a Câmara Municipal de Saúde do nosso município nos deu uma moção de aplausos em função do projeto social, mais especificadamente o Mãos Solidárias. O que nos envaidece, né? A gente não Ah, faz com nada certeza, com querendo certeza. nada em troca, mas a gente sabe que Mas está dá no um caminho gás, certo. né? Dá um gás, né, Thaís, Marta, para isso, né? Assim, a Exato. vida rotária, né? Fala, opa, tem, né? Tem os louros, né? Digamos assim, né? Isso é muito bom. E parabéns, viu, pelo seu clube, né? Tão jovem e já ter dado esse início, esse start, assim, tão caloroso, né? E já virando referência aí, né? Na região, no distrito. Então, assim, começaram com o pé direito. E a gente agradece a você, né? Que está à frente, mas a todos os seus companheiros, né? Leve o nosso abraço, o nosso muito obrigado por terem confiado, entendido e colocado em ação, né, o projeto. Então, nosso muito obrigada mesmo. Eu falo, bom, é um muito obrigado, assim, para cada um de vocês, né, que representam aqui seus distritos e suas regiões, enfim, né, que a gente fala que no começo a gente, mas como que nós vamos fazer, né? Eu falei, não, vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali, e as forças foram se unindo, né? Então é muito gostoso de ver isso, de saber de vocês, de ver as fotos, isso assim, falar, ai, deu certo, né? E eu tenho certeza que a Adriana, a Eva, enfim, vão continuar esse trabalho assim de forma lindíssima, né? E para elas saberem que a corrente do bem, né, sempre cresce e os rotarianos têm essa alma, né? Não, vamos tentar mais um pouquinho desse jeito e assim vai, né? Então, eu tenho certeza que elas estão entrando para um time, né, muito forte, que é jovem, né? Esse projeto é muito novo, enfim, e que ainda tem muitas histórias a serem mudadas, a serem contadas, né? Então, nosso muito obrigada, viu, Marta? Obrigada mesmo. Alika, quer ir para as considerações finais? Porque eu sei que você está com tempo escasso. Vamos, né? É muito bom estar aqui com vocês. A minha filha está aqui me mostrando o relógio e é muito legal, né? Aqui, a fofa. Entendi. Eu queria. Estou procurando outro vídeo aqui, né? Mas eu não estou encontrando. Mas é interessante que algumas pessoas. Ficou aqui no cantinho porque eu ia colocar outra foto aqui, tá?
essa é a foto que a companheira Thaís mandou, né? Dizendo assim, o brasileiro precisa ser estudado, né? E, e ele colocou um prolongador aqui, porque os extensores, às vezes, deixa a prótese meio instável, né? Uhum. Aí parece que ele colocou, talvez aqui, de um silicone, né? Uma coisa assim, para dar a altura certinha aqui para andar de moto. Porque os homens falam, eu quero, será que dá para voltar a andar de moto? Aí ele colocou aqui um extensor para andar de moto, né? Dá a E sustentação perfeita que ele precisava para exatamente. segurar o guidão. E eu acho interessante isso, porque aqueles que querem usar mesmo a prótese, eles conseguem, eles dão um Exato. jeito, né? Então, quem realmente não tem essa disposição, que não quer, não É. tem como. A Vai gente encontrar empecilhos, né? Vai encontrar formas de se esquivar, né? tudo bem. Então, eu queria finalizar, né, agradecendo e incentivando mesmo as pessoas a usar, a tentar, né, a aprender a usar a prótese. A gente continua aí, né, mais firmes, mais fortes aí aprendemos muito juntos e continuamos sim, tá? A gente continua com essa parceria. é, e agradecer a todos, né? Porque a gente fez essa jornada juntos, começamos, foram mais de 6 reuniões aí, mas muito feliz, assim, né? Por tudo que a gente já conseguiu. Obrigada, Exato. obrigada, obrigada. E boa noite a todos. Boa noite, Boa companheiros, né? noite. Muito obrigada. Uma boa conferência para quem está indo, né? Leve o nosso abraço, nossa saudação. E estamos aqui, a gente está no grupo ainda, né? A hora que surgir dúvidas, podem chamar, né? Lembrem que a gente está aqui no WhatsApp, né? Enfim, ainda estamos no término, mas, né, com aquele gostinho de que o próximo lote vai chegar e que vai ser mais fácil e a corrente vai se ampliar, tá? Mas muito obrigada. Alica, um beijão, Thaís, a todos vocês, companheiros também, né? Uma ótima noite, né? Que Deus abençoe cada um e a gente vai se vendo, a gente vai se falando, tá? Beijão. Bom